Olá a todos, olá a todas, dialogando, voltando para tratar de um tema que envolve muita polêmica, um tema que sempre que tratado, os ânimos se exaltam, as emoções elas vão à flor da pele, mas é de extrema necessidade para o nosso contexto. Vamos tratar sobre violência doméstica e familiar, sob o que diz, sob o ângulo, sob o manto da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006 e suas principais implicações. É certo que a Lei Maria da Penha foi criada com o intuito primordial de proteger a figura feminina, de proteger a mulher, visto que historicamente é ela ou são elas quem sofre a maior parte dos abusos, das violências e acabam sendo, via de regra, a parte fraca da relação marital. Feita essa consideração, tecida essa introdução, a lei vai falar que toda vez que houver morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial infligido, imposto contra a mulher, esta estará protegida pela Lei Maria da Penha. Então veja que as condutas aqui e a proteção aqui ela é muito abrangente, pois por quantas vezes ouvimos falar o homem, o agressor, o ofensor dizer: olha, eu nunca ofendi a minha esposa, a minha convivente, porque eu nunca bati nela, eu nunca desferi nenhuma facada contra ela, eu nunca dei nenhum tiro contra ela. Mas vejam que a proteção aqui ou a violência aqui, ela não é só o que nós chamamos de violência pela via absoluta, ou seja, eu infligir diretamente uma ação contra o corpo, uma ação física de violência contra a ofendida. Mas há também a violência que chamamos de compulsiva. E essa violência ela pode se configurar de forma verbal, quando o marido reiteradamente, repetidamente desmerece a esposa, a convivente, atribuindo vários rótulos, vários xingamentos. Está configurada assim uma situação de violência. Quando o marido, por meio de gestos, insinua que vai agredir ou faz qualquer conduta no sentido de diminuir a imagem, a honra, a boa fama da sua esposa, também está configurada a violência. Lembra-se que a violência aqui também pode ser a que causa o dano moral. E hoje, por vezes, reiteradamente, temos nos deparado com o caso de maridos ou ex-maridos que, valendo-se dessa convivência, expõem a mulher em redes sociais com fotos íntimas, com diálogos íntimos,
Isto também se configura numa violência contra a mulher. Então o marido ir lá e riscar o carro da mulher, pôr fogo na roupa da mulher, na verdade, a princípio, está usando do patrimônio dela para ofendê-la. Também estamos diante de um caso de violência. Então, esses exemplos são para demonstrar que a proteção ela é ampla. Então, você, mulher, que se depara, que é vítima de uma dessas condutas, de um desses tipos de violência que vou dizer novamente: lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual. E aqui eu abro um parêntese. Homem, naquele dia que a mulher está indisposta e você força uma relação contra a vontade dela, você está cometendo crime. Preste bem atenção nisso. É habitual a mulher, em determinados dias, em determinadas circunstâncias, não estar bem para a prática do ato íntimo. E se o homem forçar ir contra a vontade, estará cometendo um crime. Reitero. Então, qualquer tipo de violência psicológica, dano moral ou patrimonial, configura-se crime e a mulher está protegida pela lei Maria da Penha. Então, uma vez que aconteceu qualquer tipo de ato nesse sentido, o que você, mulher, deve fazer? Procure as autoridades competentes. Vá à delegacia de polícia civil, vá até a polícia militar, e você será encaminhada, será conduzida sobre aquilo que você deve fazer. Registre a violência. Quero registrar que esse canal não tem a intenção de separar, de desfazer nenhum tipo de lar. Esse canal é informativo. Mas nós estamos no estágio em que a violência ela não pode, não deve ser tolerada. Então você, mulher que é vítima de agressão, procure as autoridades competentes. Cito, polícia civil de preferência. Se não houver polícia civil na sua cidade, vá até a polícia militar e esta te encaminhará para a tomada, para a realização das diligências necessárias. Ah, mas eu sou ofendida e eu tenho muito medo. Eu sou ofendida e se eu sair do lar eu posso perder os meus direitos. Cuidado com os mitos. Nós vamos tratar aqui sobre as disposições e as proteções, o que chamamos de medidas protetivas instituídas, trazidas pela Lei Maria da Penha. Contra o ofensor, contra o agressor. Se essa pessoa, se esse homem, ele tem porte de arma, ele vai sofrer a suspensão desse porte enquanto durar essa medida protetiva. Se tiver filhos e essa violência colocou em risco a integridade, a saúde física, psicológica dos filhos, poderá também sofrer a suspensão do
direito de visitas. Há ainda outra medida, que é a suspensão dos meios de contato com a ofendida. O juiz pode determinar, supostamente, por 6 meses, por 3 meses, pelo prazo que entender necessário, que o ofensor não possa ligar para a vítima, trocar e-mails com a vítima, mandar recados para a vítima, ou seja, que não haja nenhum tipo de contato durante a vigência dessa medida protetiva. Ah, mas eu tenho medo de cruzar com ele na rua. Eu tenho medo de ir numa festa, de sair com as minhas amigas, com os meus amigos, e lá o encontrá-lo. Há também a medida protetiva que proíbe a aproximação do ofensor com relação à ofendida, fixando inclusive uma determinada quantidade de metros que ele não possa se aproximar. Então veja a proteção aqui e o que a lei obriga em face do ofensor. Como a lei protege, como a lei assegura a integridade da mulher, da vítima. Há ainda aqui, caso necessário, medidas que são feitas para que a mulher seja retirada do lar, junto com os filhos, junto com o núcleo familiar. Inclusive essa saída, se a mulher assim optar, não fará com que ela venha a perder nenhum tipo de direito sobre o imóvel, sobre os bens do casal. E para proteger esses bens, há também medidas que a lei impõe e assegura para a mulher. Caso na saída conturbada do lar e nessa violação aos direitos da mulher, o ofensor tenha subtraído bens, o juiz pode cautelarmente obrigar a restituição desses bens pelo ofensor. O juiz também pode temporariamente proibir a venda de bens pertencentes ao casal. Ou seja, o juiz vai determinar que o ofensor, o marido, não possa negociar esses bens por uma determinada quantidade de tempo até que seja resolvida toda a situação do casal. Se a mulher tiver dado uma procuração em favor do marido ofensor, essa procuração também pode ser suspensa. Veja como a lei é ampla e protetiva. Então, você mulher ofendida, esses são os seus direitos de uma maneira bem geral, de uma maneira talvez até um pouco rasa, simplória, mas exatamente para que chegue ao seu entendimento, à sua compreensão, e mais do que isso, para que o seu direito possa ser verdadeiramente exercitado. Na dúvida, sempre procure um profissional da sua confiança. Procure um profissional com o qual você tenha
um vínculo de fidelidade, mas o mais importante, não cabe mais aceitar calada, não cabe mais ser vítima desses terrores psicológicos, emocionais, físicos, que historicamente as mulheres sempre foram vitimadas. Para finalizar, em caso de descumprimento de uma dessas medidas protetivas da Maria da Penha, os efeitos podem ser a prisão preventiva do ofensor, caso haja determinação dessas medidas e o ofensor venha violá-las ou descumpri-las. Esse é o Dialogando. Forte abraço a todos e todas. Deus os proteja. Tchau.